Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal querido Engenharia Legal. Hoje vamos falar sobre a nova NBR A17770 de 2022. Vamos entender um pouco mais sobre ela? Vem comigo. Bom, amigos, hoje, como vocês estão sabendo, né, vamos falar um pouco mais o que é que essa norma está falando, o que é que ela vai tratar, um pouco sobre o contexto histórico, sobre um pouco da norma, algumas das incumbências e umas breves conclusões que eu tenho. Vamos lá, então. Bem, as entidades da construção civil, ao longo do tempo, vêm aperfeiçoando vários instrumentos que trazem um meio para você gerir melhor a sua obra e trazer aos clientes as garantias de que vai ter uma maior confiança e que os sistemas construtivos e equipamentos por ele utilizados são ideais e que vão cumprir aquele prazo que foram projetados, né? Com relação à solidez e à segurança, elas são definidas pela legislação. Porém, em alguns itens, eles não são específicos quanto os prazos em que aquelas falhas vão poder aparecer, né? E isso foi estudado para poder ser elaborada essa norma. No Código Civil de 1916, a responsabilidade dos construtores foi disciplinada nos artigos 1245 e 1528 e foi estabelecida uma garantia legal de 5 anos em relação à solidez e segurança na construção realizada. Sob a aplicação de tais disposições, em 1997, o STJ editou a súmula número 194, pacificando o entendimento que o dono da obra dispunha do prazo prescricional vintenário para dispor a ação de reparação civil em relação aos aspectos de solidez e segurança. E esse prazo era de 5 anos para ser, após a conclusão da obra, para ser entregue, né? Para ser reclamado. Em 2022, com a edição do Código Civil, o prazo foi reduzido de 20 para 10 anos, de modo que a súmula número 194 do STJ passou a ser interpretada de acordo com a referida redução. Os artigos de número 1245 e 1528 foram mantidos, conforme a redação dos atuais artigos 618 e 937. Ou seja, respeitadas as regras de transição entre os dois códigos, o dono da obra passou a dispor de 10 anos para a apropriação da reparação civil e 5 a partir da conclusão da obra. E no ano de 2013 foi quando apareceu a nossa maravilhosa norma, né? A norma de desempenho, a 15575, que ela cumpre exatamente a função de orientar as empresas, profissionais e consumidores sobre os resultados que devem ser esperados dos elementos construtivos e a sua vida útil. E isso engloba tanto os sistemas estruturais, pisos, vedações, coberturas e os sistemas, né, hidrossanitários e elétricos, e fazendo assim com que o valor do patrimônio se mantenha ao longo dos anos. Com relação à indústria de processos de vícios construtivos, por que eu chamo isso? Porque chegou um ponto que a gente consegue ver que isso não passou de ser o foco, a resolução do problema, né? Tem muitos profissionais que vêm atrás dessas causas para poder ganhar dinheiro em cima delas. A prova disso é que em dezembro de 2022, nós tínhamos mais de 120 mil ações no país discutindo vícios construtivos. E os promotores e juízes entendiam que faltavam essas normas, né? Que seria questão do consumidor ou até política pública. Então teve que ser criado um parâmetro de ajuste para esse diálogo sobre os vícios, né? Para que seja tão simples para o engenheiro, o perito, no caso, e para os juízes, os construtores, os consumidores entender e se conscientizar dos direitos e dos deveres sobre a questão de garantias e normas, né? Temos que entender também que existe uma diferença, né, entre vida útil e prazo de garantia. A vida útil é o período de tempo em que o edifício e seus sistemas se prestam a cumprir as atividades para as quais eles foram planejados. E tem que ser considerado dentro dessa vida útil a periodicidade das manutenções que foram realizadas.
e prazo de garantia é a função de confiabilidade de processos e produtos do sistema. Sobre a norma, desde o início da elaboração, foi buscada uma transparência nas relações entre os envolvidos na edificação, proporcionando segurança jurídica aos compradores. Para o cliente, usuário ou proprietário, essa norma representa um instrumento que vai agregar muito como referência técnica e diretrizes no que diz respeito às garantias em conjunto com o seu manual de operação, uso e manutenção, né? Ou seja, no fim das contas, isso aqui não vai conseguir trabalhar só, tiro da cabeça. Isso aí vai ser um complemento e uma forma de conscientizar que esse manual de operações, uso e manutenção tem que estar presente. Você tem que estar cuidando sempre do seu patrimônio, do seu imóvel, e essa norma aparece mais justamente para isso. A norma substituiu o anexo D da norma de desempenho, porque ela só se limitava a edificações residenciais. E já essa nova norma, né, nos traz para todos os tipos de edificações. Temos também que essa norma não é jurídica, ela é técnica. O que significa isso? Basicamente, ela fica dentro da competência para que os juízes aceitem a fundamentação técnica que ela tem como embasamento para uma reclamação, para uma demanda que você tenha. Bem, a norma diz também que, exceto o prazo de solidez e segurança, que é de 5 anos, os outros prazos que são fornecidos lá são de reclamação, ou seja, para entrar com a ação, que não são prazos de funcionamento. E essa norma vem com conhecimento técnico para referenciar esses prazos de funcionamento. Esses prazos de garantias fornecidos, eles estão alinhados com os prazos que constam no projeto de lei de responsabilidade de garantias, que são prazos adequados ao sistema, ou seja, 1 ano de acabamento, 3 anos de habitabilidade, 5 anos de solidez e segurança. E esses prazos são internacionais, né? Eles são usados mundo afora. Tópicos importantes agora na norma. No entender dessa parte aí, que eu não esqueci até de referenciar, ele exige que você tenha que elaborar, implantar e comprove o plano de realização da manutenção do seu imóvel. Ou seja, se você não tiver, você tem que ter um plano de realização de manutenção do imóvel e comprovado com as notas fiscais, nota de serviço, que aqueles serviços estão sendo realizados. Bem, a garantia ele é um processo que envolve todo um ciclo de ações, né, que são feitas durante a pré e a pós-obra. Nesse sentido, nós temos que entender esses tópicos. É necessário entender a qualificação de quem está projetando, tem que seguir os critérios de toda a NBR e sobre as condições do ambiente que serão aplicadas. Temos que ter também um bom critério na hora de selecionar os fornecedores e quanto ao desempenho desses suprimentos. Armazenamento e manuseio de obra, que é mais em relação àquele controle da obra, né, da gestão de obra. A instalação desses elementos, né, qualificação do fornecedor, procedimento de instalação, inspeção, verificação e as tolerâncias. E o último tópico é o fornecimento de orientações adequadas aos usuários, que ele vem através do manual de uso, manutenção e operação que você tem que receber. Com relação às incumbências no projeto, temos esse trecho que fala assim: as incumbências do proprietário, usuários e responsável legal da edificação estão indicadas a seguir. Isso aqui é o mais importante. Tomar conhecimento das condições de garantia e procedimentos de atendimento de assistência técnica oferecida pelos produtores, como também de suas responsabilidades quanto ao uso, operação, conservação e manutenção da edificação. Em atendimento à BNT NBR 5674, a NBR 15575, em se tratando de edificações habitacionais, e a BNT NBR 16280,
observando o disposto manual de uso. Ou seja, todas as pessoas envolvidas no projeto têm que ter conhecimento e têm que ter ciência do que o manual de uso e operação dispõe sobre aquele imóvel que você está adquirindo ou está habitando, né? Para que você assim consiga manter o seu desempenho, manter seu prazo de garantia, né? E fazer com que seu imóvel dure mais. Temos como agentes produtores no processo de construção, né? O incorporador, o construtor, o prestador de serviço de construção, seja ele pessoa física ou jurídica. Os agentes intervenientes são os projetistas, fabricantes de materiais, componentes, sistemas construtivos e equipamentos, e os proprietários, usuários e responsável legal da edificação. Observação específica da norma. A disposição dessa norma são também aplicadas ao empreendedor, ainda que não faça seu regime de incorporação imobiliária, que realize ou contrate construção de edificações para a venda de imóveis prontos. Pois bem, ao que se refere a norma de garantias? A norma se refere às falhas de um produto ou serviço que sejam atribuíveis ao processo de produção. As garantias cobrem um horizonte de tempo compatível com a manifestação de falhas do processo de produção diante das condições normais de uso e exposição. Ou seja, todo tipo de vício, de problema, de patologia que aparece, que esteja suscetível a intempéries, que esteja suscetível a erros de produção, elas vão estar inclusas nesse prazo, tá? Seja ele negativamente ou seja ele positivamente. Bem, a ABNT NBR 17170 deve gerar análise sobre os novos prazos e implicações, principalmente sobre mecanismos necessários no sistema de gestão de qualidade para aumentar a confiabilidade dos produtos e processos. Tal confiabilidade é relacionada com tecnologia, processos, produtos, procedimentos e conhecimentos técnicos. Ela abre porta para o aumento da consciência dos fatores condicionantes da garantia, ou seja, o bom uso, as manutenções, os prazos que você tem para realizar essas manutenções e os prazos que você tem para reclamar devido a vícios. Falta de manutenções implica em perda de garantia. Quando a gente consegue fazer uma perícia que às vezes o cliente está certo que vai ganhar por causa dos problemas que aparecem na casa, mas você vê que ela não realizou nenhum tipo de manutenção e vai não tem o que fazer. O início da garantia da entrega do imóvel é no ABITS. E a soma de prazos podem ser fornecidos pelo incorporador, mas prazos maiores, nunca menores. É isso, galera. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre essa nova norma. Se você gostou, vem aqui embaixo, aperta no like, se inscreve, deixa sua dúvida, que a gente vai responder todas. No mais, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto e um abraço.